Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 30 de Tishrei. Prosseguindo com a carta sagrada de número 25. Continua o Alter Rebbe nos dizendo, agora ele vai nos explicar, ele vai começar a nos explicar, baseado no que ele nos mencionou antes, que existe o conceito, nós vimos que a Shekhinah está presente dentro de tudo, dentro de todos, se reveste em todas as criaturas, até mesmo nas criaturas que estão agindo mal ou se tornam agentes do mal aqui embaixo, mas eles recebem a sua força vital da energia divina, da Shekhinah, apenas que nessas pessoas a Shekhinah se encontra no exílio, ou seja, essas pessoas ignoram a sua fonte de existência e, portanto, elas não se anulam. Uma pessoa que estivesse ciente que Deus é a sua fonte de vida e existência deveria estar subordinada, submeter suas vontades à vontade de Deus, mas esses poderes do mal, essas forças do mal, esses agentes do mal, eles ignoram esse fato, e por mais que sua vitalidade é proveniente da Shekhinah, da divindade, eles agem de forma contrária à vontade de Deus. Eles se tornam veículos para o mal, transmissores do mal, etc. Agora ele vai nos dizer, isso é o conceito de Galut HaShekhinah, que neles a Shekhinah está presente, está investida neles, porque isso é a fonte de vida e existência deles, mas ao mesmo tempo a Shekhinah está lá aprisionada, está enclausurada, está num estado de exílio. Agora ele vai nos explicar que esse Galut HaShekhinah, esse exílio da Shekhinah que ele já fez referência antes, mencionou acima, isso acontece essencialmente através da fala. Isso se manifesta no poder da fala. Aqui no caso, ele está se referindo àquele goi que começa a falar, ou gentio, ou pagão, idólatra, que começa a falar com Yehudi, ou falar tolices, ou futilidades, justamente na hora da reza, interrompendo a sua oração, ou atrapalhando a sua conexão com Deus. Mas isso acontece através da fala. E conforme nós vimos que o Baal Shem Tov dizia, se ele escuta uma pessoa falando com ele, justamente na hora que ele está rezando, etc., e ele falou, naquele ensinamento do Baal Shem Tov, ele fala que aquela fala também, na verdade, ela possui dentro de si, a Shekhinah está investida dentro dela. Por isso o Yehudi deve raciocinar aquilo que disse o Baal Shem Tov, se a Shekhinah desceu a tal ponto para se investir ou se revestir nas palavras desse chato, desse gentio que está querendo perturbar a sua oração, isso deve motivá-lo a se concentrar mais ainda e rezar com mais intenção e mais devoção, de maneira que ele nem escute aquilo que o gentio está dizendo, a conversa fiada que ele está falando, não é? Mas de qualquer maneira ele falou nas palavras do Baal Shem Tov, ou pelo menos como foram transcritas nessa coletânea de ensinamentos e mensagens dele. Então lá consta que nas palavras do gentio do Goi, lá está presente também a Shekhinah. Uma vez que a Shekhinah se reveste nas palavras da pessoa. Então, para nos explicar isso, ele vai nos dar uma introdução antes. E vai nos dizer como num Yehudi que está associado a Deus, num Yehudi que está alinhado com a vontade divina, então a sua fala, o Yehudi que está alinhado com a vontade de Deus, no que ele fala já? Ele utiliza a sua boca, o principal, para falar coisas boas, coisas positivas, através do seu poder verbal, ele fala as palavras da reza, ele faz as suas orações, devoção, através das suas palavras, ele estuda a Torá, pronunciando as palavras da Torá em voz alta, através das suas palavras, ele fala, ele dá mensagens de incentivo para o próximo, para o semelhante, etc. E assim por diante, são coisas positivas. Então ele nos diz, ele vai nos explicar que quando um Yehudi está alinhado com a vontade de Deus, então a sua fala é semelhante à fala divina, entre aspas, a fala suprema, que é a Shekhinah. Em outras palavras, quando o Yehudi está falando aquilo que ele deve falar, então isso se associa à palavra de Deus que é representada, que representa a Shekhinah, a própria revelação divina.
Depois ele vai nos explicar que assim como isso ocorre com o Yehudi que está alinhado com a vontade de Deus, porém, já que o nosso mundo foi criado de forma tal que há um equilíbrio entre as forças do bem e as forças do mal, para possibilitar o livre-arbítrio, isso que diz o versículo Zeleuma Dzeasa Elokim, que Deus fez tudo de forma equivalente e proporcional, tudo que existe no campo do bem e da santidade existe na mesma proporção no campo inverso e oposto à santidade. Por isso existe a fala também no sentido negativo, que é aquilo que está acontecendo nessa situação descrita pelo Baal Shem Tov, daquela pessoa que vem falar tolices e bobagens, incomodando justo na hora da reza. Isso também está associado a Shekhinah. Como nós falamos, que fala tem a ver com a Shekhinah, mas aqui seria a Shekhinah no estado de galut, de exílio, quando a Shekhinah se encontra, mas se encontra enclausurada, se encontra exilada. Isso que prossegue nos explicando o Alter Rebbe, Behinei Nefesh Adam. ידוע לכל שיקלולה מעשר ספירות, חוכמה בינה ודעת וכולו, e eis que é sabido que a alma do ser humano. Então, todo mundo sabe, de acordo com aquilo que a gente já estudou no Tânia anteriormente, aquilo que é tratado de forma extensa na Kabbalah, que a alma é composta de 10 poderes, a alma abrange dentro de si esses 10 poderes que correspondem às 10 sefirot, aos 10 atributos divinos através dos quais Deus conduz o mundo, rege o universo, que são enumerados de cima para baixo, começando pelos poderes de cunho intelectual, Chokhmah, Binah, Dat, etc. Aqueles que são traduzidos como sabedoria, compreensão, conhecimento, etc. Que já falamos sobre isso. ואף שכולם מרוח פיו יתברך כדכתיב ויפח באפיו. Ele nos fala, embora todas essas faculdades, todos esses poderes da alma, que são correspondentes a Sefirot, uma vez que eles derivam todos, é sabido que, apesar que eles derivam todos do chamado alento, que sai, entre aspas, da boca de Deus, como está escrito em relação a Adão, não só o primeiro ser humano, mas também a alma matriz, que incluía dentro de si não só o pai de toda a humanidade, mas aquele que era portador de uma alma que continha dentro de si todas as almas que viriam ao mundo posteriormente. Então, como surgiu a alma no ser humano, está escrito, Deus soprou em suas narinas o alento, a alma da vida. Ou seja, diferente de toda a criação que surgiu através da fala de Deus, de palavras pronunciadas por Deus, palavra é algo mais superficial, externo. Em contraste a isso, a alma humana, ela vem do sopro divino. O sopro, diferente da palavra, é algo que vem mais do âmago, do interior, do íntimo, conforme explicado no Tânia. Mikol Makom, apesar disso, seja mesmo que cada uma dessas 10 faculdades, desses 10 poderes da alma, esteja ligado às 10 sefirot, não é? Porque isso vem do âmago, do interior da divindade, por isso os poderes dessa alma também estão associados a algo elevado na divindade, que são os 10 atributos, as 10 sefirot. Porém, ele continua nos dizendo, Derech Prat, ou seja, de forma mais específica, falando, Chokhmah Binah Dat Shebenafsho Hem Dugma LeChokhmah Binah Dat Shebe'eser Sfirot. Ele começa a nos especificar de forma mais detalhada. Então, os poderes intelectuais da alma presentes na alma, chamados Chokhmah Binah Dat, que são diferentes aspectos, diferentes níveis de captação intelectual, como já explicamos em outras ocasiões, né? Então, esses poderes de Chokhmah Binah Dat da alma da pessoa, eles são paralelos, são análogos, correspondem às chamadas emanações intelectuais nos 10 atributos, como Chokhmah Binah Dat são na esfera superior, quando servem de instrumentos divinos para a condução e regência do universo. E lá no plano espiritual, essas sefirot de Chokhmah e Binah são chamadas, na linguagem cabalística, assim, o Zohar chama Chokhmah e Binah, Mechunot Beshem Abba ve'Ima. Ele chama Chokhmah e Binah de pai e mãe. Por quê? Porque assim como pai e mãe, eles concebem os filhos, da mesma maneira se fala que Chokhmah e Binah, essas sefirot de níveis intelectuais,
acrescidas a ela Sefirah de Dat, que acaba sendo uma mediação e uma combinação das duas, são elas que vão gerar os atributos inferiores, os atributos de cunho emocional, assim como o pensamento gera sentimento, assim como o intelecto ativa as emoções, da mesma maneira, em termos falando dos 10 atributos divinos, Chokhmah e Binah são chamados pai e mãe, porque deles vão ser originados, deles irão surgir os atributos posteriores ou inferiores de cunho emocional, Chesed, Gvurah, etc. Por isso ele continua nos dizendo e nos explicando a correspondência dos poderes da alma com as sefirot, os atributos divinos. O midot, ahavá, veirá, vechulei, shebenafsho, prosseguindo com essa associação, com essa compatibilidade, ele nos diz que os sentimentos de amor e temor e reverência presentes na alma da pessoa, eles correspondem, estão associados, eles são análogos aos chamados poderes ou atributos de cunho emocional que existem nas 10 sefirot, ou seja, Chesed, Ahavá, o amor está ligado com Chesed, Irá, o temor reverencial, isso está associado com Gevurah, com rigor, severidade, etc. E esses atributos de cunho emocional são chamados na Kabbalah, Nikraot, Beshem, Ze'er Anpin. Isso é chamado, ou seja, essas 6 sefirot, esses 6 atributos de cunho emocional, são chamados na linguagem cabalística de pequeno semblante. Bekoach Hadibur Shebenafsho, abaixo deles, o 7º desses atributos seria Malchut, que Malchut está relacionado com o poder da fala, expressão verbal, como já dissemos, Dugma Ledibur Elyon, portanto, o poder da fala no ser humano, que está associado e é derivado da faculdade da alma chamada Malchut, ele é análogo, ele está associado com o poder de Malchut supremo, com o atributo de Malchut, e portanto a nossa fala aqui, se a nossa fala é derivada do poder de Malchut da nossa alma, que por sua vez o poder de Malchut da nossa alma, ele está alinhado, está associado, ele é derivado do Dugma Ledibur Elyon, ele é um modelo, é um exemplo da fala suprema, Anikra Beshem Malchut Ushchina, que é chamada de Malchut nos 10 atributos divinos, e como nós dissemos, é chamada também de Shekhinah, é a revelação divina que habita e pousa nas criaturas, assim como a fala que expressa aquilo que o ser tem dentro de si, tirando isso para fora. Portanto, nós vemos que existe que na alma do Yehudi ou na alma divina existe uma associação do Malchut como existe na nossa alma, que é a fonte da nossa fala, da nossa comunicação, com o atributo de Malchut acima, que está associado, ele representa, é a fonte de energia vital divina, que ele representa a fala suprema de Deus, que ele representa a Shekhinah. Portanto, uma vez que existe essa associação, quando um Yehudi aqui embaixo fala e pronuncia palavras de Torá, então através do seu poder de Malchut, que dá origem à sua comunicação verbal, as palavras que ele pronuncia, ele ativa, já que está relacionado, já que esse poder de Malchut da nossa alma é derivado, está relacionado com sua fonte, que é o atributo de Malchut divina, de onde sai a palavra de Deus, que é a fonte de energia do universo, de onde se encontra esse nível que é chamado Shekhinah. Quando a pessoa então fala o que tem que falar, ou seja, o Yehudi ele fala coisas sagradas, elevadas, ele pronuncia palavras de Torá, com isso ele desperta Meorer Dibur Elyon Leyached Shekhinah, ele desperta, ativa e estimula a revelação, manifestação da fala suprema de Deus, ou seja, da emissão de mais energia, da transmissão de fluxo vital mais intenso para todas as criaturas, Leyached Shekhinah, fazendo com que esse fluxo vital que vem de cima das sefirot superiores se unifique com a Shekhinah, Leyachda Shem Yudke Bevavkei. Isso significa a unificação do fluxo superior com a Shekhinah, com o Malchut, fazendo com que esse fluxo adicional que ela capta seja redistribuído e seja transmitido para as criaturas inferiores. Em outras palavras,
quando nós aqui embaixo pronunciamos palavras de Torá, quando nós fazemos uso do nosso poder verbal para falar coisas elevadas, coisas santificadas, palavras de Torá, com isso nós causamos um estímulo. A nossa fala, que é derivada da fala divina, o nosso atributo, o nosso poder de Malchut na nossa alma, que é a origem do nosso poder verbal, ele é derivado do atributo de Malchut nas esferas superiores. Portanto, eles estão interligados. Quando nós falamos coisa com coisa, quando nós falamos coisas sagradas, palavras de Torá, a gente estimula e motiva um despertar da chamada fala divina, que isso envolve uma transmissão adicional, inédita, maior de energia divina para nós. Isso movimenta e desperta a Shekhinah, isso faz com que se unifique com o poder de Malchut, o fluxo superior divino que chega até Malchut e é redistribuído para o mundo, e através da Shekhinah faz com que essa energia e luz divina habite dentro das criaturas e seres aqui embaixo. E tudo isso porque a nossa fala é análoga, é correspondente, é proporcional à fala suprema, à fala de Deus, por assim dizer. O Mishumach Kaimalan, e por isso é tão importante o conceito da fala quando se trata de coisas sagradas. Na hora da reza, na leitura do Shema, na declaração do Shema Israel, é uma declaração de fé judaica, o monoteísmo, mas não basta apenas pensar nisso, meditar e refletir. De acordo com a própria Halachá, é necessário pronunciar, é necessário falar, expressar verbalmente as nossas rezas, as nossas bênçãos, o próprio estudo da Torá. Por que existe tanta importância na fala? O Mishumach, ele nos explica, esse é o motivo, por essa razão, Kaimalan foi estabelecido na Halachá, Bekriyat Shema, seja na leitura do Shema, que não deve ser apenas uma leitura visual, mas a pessoa deve pronunciar o que está lendo, o Birkat Hamazon, quando a pessoa faz a reza depois da refeição, etc. Então ele também deve expressar as palavras de viva voz, Vedivrei Torá, quando a pessoa estuda a Torá, não deve estudar apenas fazendo leitura visual, mas pronunciando as palavras de Torá. E caso contrário, em todas essas coisas, leitura do Shema, Birkat Hamazon, estudo da Torá, se ele não pronunciou, apenas visualizou, pensou, Lo yatzah behirhur belodibur, ele não desencumbe a mitzvah, não cumpre a mitzvah, a obrigação, apenas pensando e cogitando, se não falar e não pronunciar. E o porquê dessa importância? Aqui agora a gente entende, uma vez que a nossa fala aqui embaixo está associada com a fala suprema, que a fala suprema, ela indica, ela representa a revelação de energia divina, que criou o mundo, que mantém o mundo, que dá energia ao mundo, etc., que faz a Shekhinah pairar, habitar dentro de nós. Por isso é importante, se tratando de coisas boas, falar, pronunciar, dizer, não é? Expressar isso verbalmente, não manter apenas de forma abstrata no pensamento ou no sentimento, mas pronunciar, porque através da nossa fala nós ativamos, despertamos, estimulamos, por assim dizer, a fala divina, o que traz uma nova energia vital de Deus para todos nós.